Então vamos lá, pastor. Quando eu falei desse tema, o que o senhor achou? Antes, um bom dia aos demais, né, que estão aqui. É um prazer conhecê-los, não os conhecia. Bom dia aos que estão nos ouvindo ou assistindo, é um prazer imenso aí. A sua pergunta sobre a marca da besta é um tema bem fácil de tratar, né? Simples, né? Simples de tratar. Não polêmico. Eu vou tentar ser polêmico aqui e depois esclarecer. Perfeito. Quando você vê aqui a marca 666, você pode dizer fracasso sobre fracasso sobre fracasso. O símbolo, o significado, e aí eu vou explicar depois, da ideia de 666, para Satanás é fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Então, antes de qualquer coisa, é tentar desconstruir a ideia errada sobre o livro de Apocalipse. Eu acho que isso é importante aqui, tratar essa questão. Por quê? Quando a gente vai lá no capítulo 1 de Apocalipse, no capítulo 1, o apóstolo João, no verso 3, 1:3, ele diz: bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então João diz que são felizes, bem-aventurados, as bem-aventuranças, né? Jesus falou sobre elas. Bem-aventurado é aquele agraciado, altamente abençoado. Então João diz que são abençoados aqueles que leem e aqueles que ouvem guardam o que está nessa profecia. Ou seja, esse livro não foi escrito por João para causar medo à igreja. Ele não foi escrito para criar pânico nas pessoas. Geralmente as pessoas têm medo até de ler Apocalipse, porque tem algumas imagens bem estranhas assim, e as pessoas têm medo. Mas quando você olha para o livro de Apocalipse com a perspectiva de que ele é um livro de consolo, é um livro para dar força à igreja, aqui as 7 igrejas da Ásia, que João escreve primeiramente para elas, que estavam passando por perseguições, por lutas, por dificuldades, existiam heresias, existiam pressões do Estado romano, né? Alguns entendem que quando João escreveu esse livro, era o imperador Domiciano, e ali depois de Nero, alguns acham que foi no período de Nero, outros acham que é logo após Nero, e eu acho que é depois de Nero, ali, Domiciano, porque ele se sentou dizendo que ele era Senhor e Deus, e ele exigia adoração a ele, exigia sacrifício ao Estado, a ele, e então exigia que as pessoas apresentassem um certificado de que elas realmente adoraram o imperador. Quando você olha, não apenas em Apocalipse, olha toda a Escritura, o Estado sempre foi usado pelo diabo para perseguir os crentes. No Antigo Testamento você tem o Egito, né, que perseguia os crentes, o povo de Israel. Depois você tem a Síria, que foi terrível, perseguindo o povo de Israel, o Reino do Norte principalmente. Você tem depois os babilônicos, né, que vai perseguir, levar para o cativeiro, destruir Jerusalém, implantar a cultura babilônica, inclusive é usada em Apocalipse a figura da Babilônia. Você tem os persas também, que vai usar outra política. Você vai ter os gregos e depois os romanos. Então, é sempre o Estado e a religião. Sempre as duas coisas. Elas estão sempre unidas. Ditadores, pessoas que estão no trono, governam, que impõem a sua vontade e que se intitulam como seres divinos ou representantes dos deuses. Então essa é a dinâmica de toda a Escritura, não é só em Apocalipse, desde Gênesis. Então nós, quando chegamos aqui, nós vemos o quê? Seja Nero ou Domiciano, eles estão impondo o seu governo, eles querem ser adorados como sendo semideuses ou representantes o imperador era como se fosse filho de Zeus, né? E aí quem não fizer isso não é leal ao Estado. Aí você fez aquela pergunta. Todo o sistema de governo, aí pende mais nessa questão para a esquerda, e nós temos provas disso, Coreia do Norte, se você não tiver o retrato lá do camarada, lá do gordinho lá, e o cara chegar na sua casa e estiver meio empoeirado, você vai preso e pode ser fuzilado, porque você não está cuidando ali. Então, tem que adorá-lo. A direita já não, pelo menos eu nunca ouvi falar nada de fato histórico que exigisse isso. Mas também tem os seus erros. Toda ideologia, sem entrar em outro ponto, toda ideologia é idólatra. Porque ela apresenta um ideal para a humanidade e o ideal só é o Evangelho, só o reino de Cristo.
Então, mas algumas ideologias, no caso da direita, têm momentos de verdade que estão de acordo com a Escritura. Só é determinado o que é momento de verdade se a Escritura aprovar. Então, valorizando a família, casamento e assim por diante. Já na esquerda, fechando parênteses aqui, eu nunca encontrei momento de verdade. Então, é só imposição, um sistema anticristão. Eu até toquei nesse assunto porque hoje a gente... Até está no 13 aqui, mas não foi João que fez aqui. A gente vem muito discutindo a questão da liberdade, há muito desejo do poder constituído de controle, né, das mídias, controle da opinião. E lógico, a gente não pode confundir a liberdade com a libertinagem, né? Mas a gente percebe um movimento muito forte, notadamente no nosso país, né, doutor Siddhartha? Acho que com certeza. Glauber, você não vai falar nada, mas Glauber? você sabe que, da maneira com que vocês estão dizendo, eu escutei de uma pessoa, naquela época, muito rica, mas muito rica, e ele dizia o seguinte, experiência de vida. Naquele momento ele estava muito bem financeiramente, era milionário. E ele falava o seguinte, o ser humano, independente se ele é da direita ou da esquerda, você só conhece o ser humano, aquela pessoa, quando ela tiver dinheiro e poder. Sim. A hora que ela tiver dinheiro e poder, aí ela é capaz de tudo. Como essa história da Coreia do Norte, que eu realmente ouvi. Quer dizer, ele se acha o Deus na Terra, né? É uma pena, mas existe ser humano ainda assim, né? Exatamente. Mas é uma cultura já de governo, é outra história, né? Sim, mas é o ser humano, quer dizer, o ser humano tentando Existem sistemas ser que Deus. potencializam a maldade humana, né? Então, alguns sistemas de governo, de ideologias, eles trabalham para potencializar o que é pior no homem. Então, alguns sistemas, o que é pior no homem. alguns sistemas ideológicos. Casamento com criancinha, com menina de 4 anos, coisa absurda. Agora existem outros sistemas que não são ideais, têm as suas falhas, os seus erros, porque só a Escritura só o Evangelho mas cria freios morais, éticos, e que então essa é a questão, né? Por exemplo, a questão de crime aí, né? Se há leis mais severas, o camarada vai pensar 2, 3 vezes antes de cometer o crime. Se há leis que potencializam o ambiente de se furtar, roubar e assim por diante, ele vai desenvolver. Então, não justifica, não transfere a responsabilidade, mas o ambiente potencializa ou freia. Pastor, a besta é o anticristo? Está havendo uma preparação? É assim. Sempre. Tá, vamos lá. A primeira questão sobre a identidade da besta, né? Nós temos em Apocalipse 13 duas bestas aqui, né? Você tem no capítulo 13, verso 1, a besta que vai emergir do mar. E depois no verso 11, uma que é da terra. A besta aqui, ela não é propriamente o anticristo, no meu entendimento, né? Na questão aqui da besta que emerge do mar, tendo como paralelo Daniel capítulo 7, representa governo, né? Representa uma mistura de todos os impérios que existiram desde a Babilônia até o Império Romano. Então há uma mistura, e a última fera, né, a última besta, Daniel mesmo fala sobre isso, ela é a pior de todas, que seria o Império Romano, e aí tem um chifrinho lá, que aí seria o anticristo. Então, na verdade, a besta seria um sistema de governo. Seria um governo global, perseguidor dos crentes. E nesse governo ele promove um líder, e esse líder seria o anticristo. Perfeito. Então, no caso aqui, no contexto, a gente não pode esquecer isso, que João está escrevendo para uma realidade, e os seus leitores têm que entender, não, isso que tem a ver com a minha realidade. E aí você tem o quê? As igrejas da Ásia, elas estão sofrendo debaixo de um governo, de uma besta, né? De um governo, que é o Império Romano, que tem um líder, que é não o anticristo ainda, mas ele aponta para o anticristo, o imperador, seja Nero, seja Domiciliano. Não há liberdade religiosa, né? Não. Em muitos povos, né, pastor? Sim. Na Ásia, países islâmicos. Não tem liberdade nenhuma de culto, de adoração ao Deus, divergente do que eles determinam. Né? Sim. Inclusive, só para completar essa ideia, há muitos símbolos que o próprio João explica. Lá em Apocalipse 17, verso 5, ele fala que o mar aqui são os povos. Eu gosto muito do Antigo Testamento, lógico, toda a Escritura, né? Mas a área que eu mais tenho estudado é o Antigo Testamento. E aí, quando você vai no Salmo 2... lá fala que os povos, os reis e príncipes conspiram contra o Senhor e o seu ungido.
e querendo romper as algemas. Ou seja, eles querem viver sem o domínio do Senhor, o seu ungido. Então, ali, primeiro é Davi, que aponta para Cristo. Então, essa conspiração dos povos, dos governos, dos reis e príncipes contra o Senhor e a quem ele ungiu, que no caso é Cristo, está desde o Antigo Testamento. Que é outro erro que se comete na interpretação de Apocalipse. Porque Apocalipse não está baseado apenas em Daniel. Ele está baseado em todo o Antigo Testamento. É o livro que mais cita o Antigo Testamento. Por exemplo, dei um curso no instituto da minha igreja lá, eu fiquei 1 ano estudando só Antigo Testamento, mostrando escatologia. Para depois do Apocalipse, verso a verso, mais 1 ano. Para poder entender. Sem esse pano de fundo do Antigo Testamento, você não entende nada de Apocalipse. Então a besta, só para resumir minha resposta, né? A besta do mar tem a ver com as nações, é um governo que vai promover um anticristo, e tem a besta da terra, né? Aí você tem um estilo de João e várias partes da escritura que é o contraste. Então você tem aí o reino dos céus, que é o de Cristo, né? E você tem o reino da terra. O reino da terra, que Satanás é um imitador, né? Então ele imita Cristo, ele não tem criatividade, ele vai plagiar Jesus. Então ele tem um reino na terra, e esse reino na terra é a falsa religião. Então você tem um governo global e você tem uma religião global que envolve todas as demais. E aí, se vai ter um indivíduo, um falso profeta mesmo, uma pessoa dentro dessa religião que vai promover, provavelmente terá, mas aí é uma discussão. O fato é que essa religião global, com esse governo global, promove esse anticristo. Então você tem uma trindade falsa. Você tem Satanás, você tem a besta do mar, você tem a besta da terra. Então, 3... Eu ouvi essa interpretação muito interessante. Seria o 666? Hã? Ou não tem nada a ver? Como? Esses 3 seriam 666 ou não tem nenhuma relação? Não. Eles promovem. Já vi essa relação também. Uhum. E o anticristo será entendido como Messias para os judeus que ainda o esperam? Então, existe essa interpretação com relação aos judeus, né? E eu particularmente não penso como essa linha teológica defende, né? Para mim, os judeus, como Paulo diz em Romanos 11, ele diz que a igreja começa com umas primícias. Os crentes dentre os judeus, como lá em Jerusalém, foram judeus convertidos, então começa com um toco, uma santa semente. Depois o evangelho se espalha entre as nações, testemunhar na Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Os gentios vão sendo enxertados nesse toco, né, a oliveira brava, que somos nós. E aí, quando chegar a quantidade exata dos gentios, Deus vai alcançar um grande número dentre os judeus, e não é a nação, mas um número muito grande dentre os judeus, que serão alcançados e aí vai formar o Israel de Deus, que é a igreja que o Novo Testamento fala. Então, Israel não é nação. Eu não olho para Israel, nação, como uma nação santa. Para mim é uma nação como o Brasil. Agora, eu entendo que ali há pessoas que Deus vai alcançar em grande quantidade para o final, e que eles vão fazer parte do Israel de Deus. Então até eu assisti a participação do pastor Nilton aqui com você, né? Eu acho que você colocou algo mais assim, que Deus trata e não vai deixar Israel ser exterminado. Sim. E não vai mesmo, por quê? Porque tem muitos ainda para serem alcançados ali no final, e Deus não vai deixar, não pela nação em si. Ele tem um cuidado especial pela terra, né? Quanto o anticristo reinar lá em Jerusalém, aí é a ideia do terceiro templo, né, e tal, e que não há prova bíblica nenhuma do terceiro templo. Há textos que eles usam como inferência para Daniel, dizer, né? Daniel, livro de segundo Daniel. Tessalonicenses. Aliás, né? é um bom tema, hein, para falarmos, porque alguns sites, inclusive até conceituados como o God Question, não sei se o senhor conhece, eles colocam como algo que seria realmente um sinal de final dos tempos, a reconstrução do templo, se baseando no livro de Daniel. Sim. Mas é um erro também, né? Sim, é um erro porque Daniel fala ali do templo e ele foi profanado no período dos Macabeus, né? Quando Etíope Epifânio, né? Que ele sacrificou o porco ali, consagrou a Zeus, e houve a revolta dos Macabeus. O Senhor Jesus fala disso, né, no sermão ali ele fala escatológico, ele fala da desolação ali, tudo, mas é uma destruição do templo no ano 70 para o general Tito, que ocorre
posterior ao que Jesus falou. E a referência do anticristo sentar no santuário, que seria o texto, ao meu ver, olhando superficialmente, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, diz que ele vai sentar no santuário de Deus e tal, e proclamar-se, né, Cristo e tal. Aí então entendem que seria o templo, mas o templo, por exemplo, o local do templo é um lugar islâmico. Eu acho humanamente impossível que isso aconteça. E não vejo base bíblica para isso. Não vejo. O que eu vejo é que o anticristo ele vai se posicionar como um líder global, político, e vai exigir a adoração a ele e ao Estado, a idolatria do Estado. E aí a religião vai apoiar o Estado. O que alguns entendem que pode ser um sistema global. Um sistema de governo e religião. Esquerda, direita, comunismo, pode ser um sistema único, né? É um sistema, né? Vamos pegar paralelos aqui, tá? Sim. Quando você olha no período no ministério de Cristo, os fariseus, escribas, herodianos e saduceus não se davam, eram inimigos, né? Mas eles se uniram contra Jesus. Hoje você tem religiões que são inimigas, não se dão, mas elas vão se unir contra o cristianismo. Elas vão se unir. E hoje já existem vários fatos já aí, de convites de um ecumenismo entre as religiões, e quem se opor a isso será visto, é a lógica, né? Estou usando a lógica aqui, será visto como alguém que não quer a paz mundial, não quer o bem-estar do próximo, porque essa é a narrativa, né? Nós já temos visto isso, é a narrativa. Se você vê Daniel lá na Babilônia, o que ele tinha que fazer? Tinha que aprender a cultura dos caldeus, a religião dos caldeus, é uma maneira de implantar o pensamento deles através da cultura e da religião, para dominação. Pastor, eu vou deixar uma pergunta para responder, acho que depois do nosso intervalo. O celular na mão direita e a mente tomada por esse celular, prejudicando a família, prejudicando o trabalho, prejudicando as pessoas. Será que esse é o sinal da besta? O celular é um dos temas muito... Você acha muito isso aí, realmente. Prejudicando a mente das pessoas. Agora aquele óculos também, né? Você vê o pessoal andando na rua. Então, mas o óculos não seria... Assim. Então, mas o óculos não seria a marca. O que dizem que é a marca é o celular na mão direita e a mente conectada. E se for canhoto, Glauber? Não, a marca a mão direita. Eu vi a preocupação do Glauber, porque ele é o tiozão do Zap, né? Ele não sai do celular, né? Então, eu trabalho. Tá quando o tema é bom e o convidado é ótimo, o tempo passa muito rápido, então uma hora é muito pequena. Ok? Pastor, o senhor falou sobre fracasso, eu não entendi direito isso aí. Então, a Apocalipse usa muitos símbolos, né? E aí você precisa olhar tanto no livro como também no Antigo Testamento. Quando você olha em Gênesis, você vê que o número 6 está relacionado ao dia em que o homem foi criado. Então tem a ver com o humanismo, tem a ver com esse momento. O sexto dia, né? Sexto dia. E o 7º dia é o dia em que Deus descansou da sua obra, então é a plenitude. O 7 é usado muito em Apocalipse, o 6 também. O 7 é usado 7 selos, né? E as 7 igrejas e assim por diante. Então, sempre a ideia de completo, algo perfeito. Agora, o diabo chega só até o 6. Então, ele vai operando contra a igreja, isso desde Gênesis capítulo 4, quando Caim matou Abel. Sim. Então, você tem esse paralelismo na Escritura desde Gênesis. O diabo tentando matar a semente santa, e a chave, vamos dizer, a chave hermenêutica, né, a chave de interpretação, é Gênesis 3,15, que Deus fala que a semente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás e este feriria o seu calcanhar. Citado por Paulo em Romanos 16:20, que ele fala, em breve o Deus da paz esmagará debaixo de vossos pés a Satanás. Ou seja, desde aquela profecia de Gênesis 3,15, nós temos já Deus mostrando que haverá uma inimizade de duas descendências, não físicas, mas espirituais. Indiretamente falando de Cristo já, não Sim. é? Logo no começo da Bíblia. O descendente ali é Cristo. Exato. Só que até chegar em Cristo, há vários que apontam para ele. E aí você tem a linhagem dos que seguem a Satanás. João, a primeira carta, João fala que Caim era do maligno, né? Por isso que ele fez aquilo. Então, essa linhagem aí. Então, quando chega em Apocalipse,
que nós temos aí é Satanás tentando finalizar isso. E é através da besta da terra, a besta do mar, o anticristo. Só que isso é um fracasso sobre fracasso sobre fracasso. Nesse sentido que eu quis colocar, é um comentarista que coloca dessa Pastor, forma. aquele que aceita a Cristo como seu Salvador, confessa, o segue, ele recebe também uma marca? Sim, aliás, é citado no capítulo 7, né? A marca Mas na não fronte. A 666, não. Não. Lá no capítulo 7 de Apocalipse é citado que é uma marca na fronte e selado. E em Efésios capítulo 1, Paulo diz que o selo é o Espírito Santo. Então, na fronte é a mente transformada. Todo verdadeiro crente foi regenerado pelo Espírito Santo. E a mão, pastor? Não é. A mão tem a ver, é simbólico, né? No caso da fronte e mão direita. Fronte tem a ver com mentalidade, com pensamento, seja para servir a Cristo, seja para servir o anticristo. E a mão direita tem a ver com companheirismo, com lealdade. Então é você ser leal a um sistema, no caso aqui da besta, ao sistema de governo e religião, e adorar o anticristo, e ter uma mente que é voltada para isso. Ou seja, aí entra a pergunta que ele fez antes do intervalo, né? A marca da besta, os que tiverem esta marca, depois eu vou dizer se ela é literal ou não, que é a grande questão, né? A marca da besta não é algo que a pessoa terá de forma involuntária. Ela está com a mente voltada a um sistema de governo anticristão, global, a um anticristo se coloca como Deus, como Cristo, e a religião que o protege, que o promove. E por isso que a besta da terra... Ela promove, a besta do mar, desculpa, promove a adoração a ele. Então, a besta da terra promove a adoração ao anticristo. Então, essa pessoa, ela realmente consciente, é ímpia mesmo. É uma pessoa que não há mais possibilidade alguma de retorno, ou de volta, né? Pastor, a Escritura fala que o homem é inimigo de Deus, né, por natureza. Paulo em Efésios 2 já nasce assim, né? Sai de fábrica assim. Morto em delitos e pecados, né? E anda conforme o mundo, conforme a natureza dele, caída, e conforme o diabo lá. Então é uma tríade aí, né? Mundo, carne e diabo. Gente, temos alguns vamos falar dessa gospelândia que eu adoro, né? Porque é muita estupidez na internet. Dessas pessoas aí que ficam falando sem ter um conhecimento bíblico. É dolorido, mas enfim, a vida é assim, né? As pessoas estão sensíveis. Pastor, posso tocar uma... Não sei se o senhor vai terminar. Eu acho que seria, não sei se vai vir essa pergunta, né? Mas eu acho que é importante falar que a Bíblia não tem pegadinha, em que você, sem saber, vai ter a marca da besta e está perdido e amaldiçoado, né? Como alguns acham. E aquela pergunta celular, né? Ou chip, ou código de barra, tatuagem, teve, né? E assim por diante. Né? Nós temos que entender que quando João escreve, já citei isso, né? Havia um certificado que era feito, um sacerdote, provando, testemunhando que aquela pessoa adorou o Estado, adorou o imperador e os deuses do império. Então, se vai ter literalmente alguma marca, eu não posso dizer isso porque... Não sei, a Bíblia não deixa claro quanto a isso. Ela dá umas dicas, mas não esclarece totalmente. Né? Agora, vamos imaginar o seguinte, Paulo diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que algumas coisas têm que vir antes desse momento do anticristo. E a apostasia é uma delas, né? Um abandono global do evangelho, quando vai parecer que a igreja nem existe mais. Mas ela nunca vai deixar de existir, porque as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque é Cristo que a edifica. Mas vai ser como nos dias de Elias, né? Parece que não tinha mais ninguém, só eu fiquei, Senhor. Mas sempre Deus mantém os seus. Então haverá uma apostasia, haverá um governo global, anticristão, haverá um governante, pelo que tudo indica, né? Indo por essa linha, um anticristo literal mesmo, que vai governar, e uma religião global. Então, diante de tudo isso, se tiver, aí eu estou trabalhando com hipótese, diante de todo esse cenário aí, tiver uma marca que você precisa fazer para ser leal ao Estado, leal ao governante, adorá-lo, e negar o cristianismo, aí não haverá dúvida de que isso tem a ver com esta marca. Então, ou seja, vai ser algo muito claro, não há dúvida disso. Ou seja, se eu não fizer isso e não adorar o governante, o Estado, a religião dele, não negar o cristianismo, eu vou ser morto, eu não vou comprar e tal. E aí
não haverá dúvida. Mas enquanto isso não acontece, pode ficar tranquilo, não tem nada disso. Usa o celular com moderação, essas coisas só trazem alienação. Pastor, a gente vê aí caminhando para o dinheiro digital, as pessoas vão ter um sistema único de cadastro com o seu CPF, todas as informações, todas as movimentações de redes sociais, bancárias. E se o imperador lá achar que ela não está servindo o Estado da maneira correta, ele já vai fazer algo que caminha, né? Sim, sim. Faz um bloqueio, a pessoa... Ela, num momento só, ela está bloqueada para tudo da sociedade, para qualquer movimentação dela, que precisa, de financeira, de ir e vir, de comunicação. A gente já vê até alguns sinais nesse sentido, né? E vai ter que passar por isso, que a gente sabe que já é tudo uma preparação para a vinda do Messias, né? O cenário, ele vem sendo, como já disse, sendo construído há muito tempo, né? Você pegar o período aí do próprio Império, depois você pega um período aí de Hitler, Stalin, você tem aí a Segunda Guerra Mundial, você tem todo um... Se não tivesse ocorrido os aliados ali e tal, teria tido um outro desfecho. Então, esse cenário vem ocorrendo. Os reformados, por exemplo, entendiam que eles eram perseguidos pelo catolicismo romano e achavam que eram. Então, há vários períodos da história em que tudo indicava ser. Então, agora, nós temos uma tecnologia que nunca antes houve, né? Então, existe um cenário sendo feito. Agora, o que tem que trazer, e essa é a mensagem de Apocalipse, é que Deus governa a história. A história é palco das suas ações redentoras em favor do seu povo. E é isso que João está dizendo, olha, não fiquem desesperados, não pensem que o diabo vai vencer, ele vai ter vitória em alguns momentos, a besta vai matar, como é dito aqui, a besta do mar, vai ter perseguição, vai prevalecer por um momento, mas olha como termina aqui, quando fala da besta do mar, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Então os crentes vão se manter fiéis, independentemente das... Porque Deus vai preservá-los em meio a tudo isso. E aí, quando Cristo vier, é dito por Paulo que ele vai acabar com o anticristo com um sopro. Acabou. É tão assim, tão perigoso, tão poderoso comparado a Cristo que ele... Faz assim. Pastor, uma malta prevalece. Acabou. Pela nossa ignorância, né? Mas falam que o anticristo já estaria entre nós. O senhor já deve ter ouvido isso aí algumas vezes. O João fala do espírito do anticristo, e quando João diz na primeira carta, ele está falando ali do gnosticismo que estava inicial ali no primeiro século, e que negava Jesus, a encarnação de Cristo. Então, esse espírito do anticristo, ou alguns tipos de Cristo, de anticristo, já surgiram e surgem. Jesus falou de alguns que iriam se declarar Cristo, né, aqui, ali e tal. O Henrique Cristo. Assim, veja, lembra que eu falei no início que o diabo é o imitador de Cristo, né? Então, assim como no Antigo Testamento, vários profetas, sacerdotes e reis apontavam para Jesus como rei, profeta e sacerdote, eram tipos de Cristo, o sacrifício apontava para Jesus. Então, também Satanás tem aqueles que apontam para o anticristo. Então, na verdade, não é que eu não creio que o anticristo esteja aqui, mas que há um espírito do anticristo, sim, sempre existiu, desde a queda. Bom, tem um outro tema que eu não sei nem se eu entro ou se a gente marca para um dia, né? A questão da volta de Cristo. Porque há aqueles que defendem que Cristo pode voltar a qualquer momento. Mas falando no Inico, o posicionamento, pelo menos, era do pastor Augusto Nicodemos, de que primeiro precisaria se manifestar o Inico e depois viria Cristo. Então, ele não viria já. Esse é o assunto complexo, né? Sim, não, e não é posição dele, né? É de Paulo, né? Dele é por causa de Paulo. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo deixa bem claro ali para a igreja, porque alguns já diziam que Jesus estava voltando e até pararam de trabalhar. E Paulo diz, não, quem não trabalha não coma, então nem ajuda esses que estão querendo trabalhar. Então Paulo diz que não é possível Jesus voltar enquanto não tiver a apostasia e o iníquo se revelar. Isso é fato. Ele não virá antes disso. Não tem jeito. É bíblico. Quando será aí? Mas se aproxima cada vez mais. Sim. Eu já vi interpretação de, inclusive, essa apostasia dessa passagem bíblica, falando como a retirada da igreja. Tem umas coisas assim. Não. Mas tem. Assim, existem... Vamos falar de arrebatamento no outro programa. Esse é um assunto legal, hein? É um assunto muito bom. Secreto ou não, né? E essa questão da volta de Cristo. Existem muitos assuntos interessantes. Depois do fato lá de Salvador, que a Ivete rebateu a Baby, o trio dela quase virou, pegou fogo.
Que ela falou, Olha, eu doutor vou Elton, macetar, sinceramente, eu né? não creio que isso seja uma resposta do Você céu. acha que- Não, eu acredito que isso seja uma coincidência. Eu já acho que eles outros ficaram fatos. muito tensos. Houve outros fatos também, um que era um diabão no carnaval e pegou fogo, não sei, eu não acredito. Eu acredito que isso aí são coincidências e que é uma exploração, uma especulação em cima desse fato, e dá uma por polêmica, ela ser né? famosa e dar Claro, essa claro. polêmica. Então, pelo menos esse é o meu posicionamento. Perfeito. Mas que é uma coincidência, uma experiência que ela tem de quantos anos de carnaval e de repente quase virar, a imagem estava Você clara. quer saber uma coisa sobre a ira de Deus, né? A gente sempre pensa na ira de Deus como uma intervenção direta e fogo e tal. Isso vai ser no juízo. Mas Paulo diz em Romanos capítulo 1 sobre uma outra manifestação da ira de Deus contra toda impiedade e perversão dos homens, que é Deus entregar os homens às suas próprias paixões. Sim. Então, o carnaval é a manifestação da ira de Deus. Deus deixa eles se autodestruírem. E isso não é que Deus está cego a isso, ao contrário, Deus está irado contra isso e ele deixa acontecer coisas como essas, de carnaval, de promiscuidade, porque é a maneira dele manifestar sua ira, conforme Romanos 1. Eu gostaria de Pulou carnaval, doutor Cidade? provocar você a amar as Escrituras, né? Paulo diz que toda a Escritura ela é inspirada por Deus e ela é útil para o ensino, repreensão, correção e educação na justiça. O Salmo 19 diz que a lei do Senhor é perfeita e dá sabedoria aos simples, e que ela é mais preciosa do que ouro depurado e mais doce que favos de mel. Você não precisa de nada além das Escrituras. Ela é a palavra de Deus, ela é a espada do Espírito, ela penetra a alma e espírito juntas e medulas, ela dá sabedoria no nosso viver, nos torna peritos no viver. Então, se você quer ter uma vida abençoada, uma vida que as bênçãos te alcançarão, como está em Deuteronômio 28, obedeça à voz do Senhor através das Escrituras. Ande com Ele, apesar que você possa passar por aflições, por lutas, porque isso vai acontecer. Mas você será um bem-aventurado, uma bem-aventurada, e vai sobreviver às pressões que o mundo impõe sobre você, e terá esperança e perseverança, mesmo com as dificuldades, ainda que o anticristo se manifeste na nossa geração, ou Deus vai nos preservar. Com esses que assim dizem, pregadores do Evangelho, eles vão se unir ao sistema anticristão quando ele aparecer. Eles não são pregadores do Evangelho, são pregadores de autoajuda. Então, ame a palavra de Deus e siga o Evangelho conforme a Escritura.